Muito obrigado também pela oportunidade de estar dividindo com todos vocês aqui presentes um pouquinho do que eu conheço. São 31 anos trabalhando no comércio exterior, na importação, na exportação, e não é brincadeira. Quase todo dia, se não toda semana, nós nos deparamos com fatores novos, coisas novas que a gente nunca vivenciou. E o comércio exterior, ele é um desafio, né? Mas se fosse difícil, se fosse impossível, ninguém faria. Então, acho que esse é um grande ponto para hoje. Inclusive, aqui eu dei uma olhada, né, na lista de inscritos e nós temos um público bastante variado, e isso é super importante. A gente viu pessoas que desejam começar a importar, a conhecer um pouco mais o comércio exterior, a desenvolver essa área dentro da empresa, e também profissionais em empresas já experimentadas, que já importam, que já trabalham e estão aqui para quem sabe, se eu puder contribuir, conhecer um pouco mais de uma dinâmica diferente, de um processo diferente, de uma experiência que pode agregar. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pessoal, então hoje nós vamos abordar aqui o tema de importação de uma maneira não genérica, mas de uma maneira abrangente, tá? Justamente para transmitir a mensagem de que é burocrático? É. É trabalhoso? Muitas vezes sim, mas não é impossível, tá? E eu vou dizer para vocês, eu sou um apaixonado por importação. Por quê? Ao longo de toda a minha carreira, da minha vida profissional e até hoje, eu vejo o quanto que as empresas elas mudaram de patamar quando começaram a importar. Empresas que compravam matéria-prima aqui no Brasil, que desenvolveram fornecedores internacionais, qualificaram esses fornecedores e desenvolveram uma estratégia de importação que, consequentemente, trouxe mais vendas, mais lucratividade, maior presença em território nacional e, principalmente, presença internacional. Então, quando a gente pensa em importação, é um fator de mudança na empresa, né? Então, isso realmente traz competitividade, aumenta o market share e ajuda muito no crescimento, no desenvolvimento e na vida da empresa. Então, eu sou um apaixonado e eu espero que ao longo da apresentação isso transpareça para vocês. Bom, o planejamento ele é essencial. Muitas vezes, quando a gente descobre uma oportunidade internacional, quando a gente escuta alguma coisa, a gente sai fazendo, a gente sai atropelando alguns passos, o que é normal, muitas vezes, pela ansiedade. Mas quando a gente fala de importação, a gente precisa seguir um rito, a gente precisa seguir um processo para que nada fique fora, nada, né? Da empresa, fazer um diagnóstico da empresa, jurídico, financeiro, operacional, fiscal, né? Porque todo mundo, acredito que saiba que o básico do básico do básico para começarmos uma importação é justamente a habilitação no radar. E a Receita Federal, hoje em dia, e cada vez mais, por causa dos sistemas de inteligência artificial e tudo mais, a empresa precisa estar apta em dia para que consiga o radar. Óbvio, existem exceções, existem liberalidades da própria Receita Federal, porque o ambiente de negócio do Brasil não é fácil, mas para a empresa que deseja tirar o radar e começar a importar, o ideal é que esteja, de fato, totalmente regularizada, contabilmente, fiscalmente, para que isso nunca respingue nos processos de comércio exterior da empresa.
né? Um planejamento também para identificação de fornecedores, né? É, eu sou de uma época que era impossível descobrir fornecedores internacionais daqui do Brasil. A gente tinha que viajar, a gente tinha que visitar feiras, a gente tinha que vasculhar catálogos telefônicos. E uma época que a internet, anos 90, 94, 95. Então era muito difícil a identificação de fornecedores. Quanto mais fornecedores bons. E hoje em dia a gente já atua e trabalha e se beneficia de um ambiente completamente diferente. Hoje, com o tanto de informações que nós temos ao acesso praticamente de todos, é muito fácil chegar a um determinado fornecedor de um determinado produto em uma determinada região, um país específico, né? É fácil, relativamente fácil também, da gente descobrir o tamanho desse fornecedor. Para quem que ele exporta? Para quem que ele vende? Quem são os clientes ao redor do mundo desse fornecedor? E isso, pessoal, é um excelente indicativo, é um dos melhores indicativos, né? Então, fazer um trabalho assertivo, fazer um planejamento em cima desse sourcing, né? Dessa identificação de fornecedores, é um fator de sucesso da sua importação, né? Inclusive, é óbvio que eu não consigo mensurar aqui o percentual, mas os problemas de quem começa a importar no começo é justamente o primeiro embarque, o segundo embarque. Por quê? Porque alguma coisa pode acontecer de errado no embarque do produto, na chegada do produto aqui no Brasil, na confecção dos documentos. Então, quando você identifica através da tecnologia hoje em dia, né? Dos acessos às informações. E, se puder, inclusive, agregar com uma viagem, uma visita pessoal ou mesmo a contratação de uma inspeção local, aí a chance de sucesso da sua importação é muito grande, tá? Aqui, um dos principais motivos de perguntas, preocupações, é com relação à viabilidade, né? A gente vive numa realidade de impostos relativamente altos, onde nós moramos. O dólar também é um fator muito preponderante e preocupante da formação do custo da importação, né? Então, fazer conta, negociar, entender a cascata de impostos, benefícios fiscais, quais são os impostos creditáveis, o que que eu transmito na cadeia, o que que morre comigo, isso é essencial para se fazer análise de viabilidade, né? Inclusive viabilidade da importação. E depois, obviamente, o quanto que esse produto, a quanto que eu posso revender esse produto, né? O quanto que eu posso importar minha matéria-prima, quanto abaixo do que eu pago aqui hoje, né? E, eventualmente, num processo de importação de revenda, qual o potencial desse mercado? De repente, a taxa tributária, o imposto de importação, o dólar está do jeito que está hoje, mas mesmo assim, o Brasil é muito grande, o potencial do nosso mercado, dos diversos mercados, das indústrias, é muito grande. Então, isso também é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Com relação aos impostos, não se assustem. Com relação à taxa dólar, não se assuste. Porque se fosse algo impossível, ninguém estava fazendo. E a gente vê, graças a Deus, acompanhando a balança comercial, os indicadores, tudo, que o Brasil, ano após ano, importa mais. Cada ano importa mais. E graças a Deus também, a gente precisa comentar, a gente consegue equilibrar a nossa balança comercial justamente porque o Brasil é uma potência de exportação. Então, isso nos ajuda muito, né? Bom, os requisitos legais aqui eu já mencionei a respeito do radar. Quem deseja, a gente pode abordar isso um pouquinho mais para frente, mas licenças também são muito importantes. Muitas vezes você quer fazer uma importação de vinho, uma importação de destilado, uma importação de cosméticos ou medicamentos.
Então você precisa de licença, você precisa das aprovações prévias antes de qualquer negociação, antes de qualquer embarque, antes de assinar qualquer contrato, você precisa se certificar que a tua empresa, de que você tem todas as licenças dos órgãos anuentes, todos os registros e tudo isso. Seja de Anvisa, no MAPA, Anatel e por aí vai. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Os riscos, né? Eu estava comentando isso no slide anterior, os riscos de se negligenciar o planejamento. Muitas vezes fazer, pulando alguns passos, negligenciando algumas coisas. Então, infelizmente, a gente vê que na prática, toda vez que se negligencia alguma coisa, ou a empresa ou algum operador, algum prestador de serviço da empresa no comércio exterior, toda vez que alguma coisa falta, quem paga o preço é a empresa. Então vamos lá. Tem aquela máxima, né? Olha, tirou o radar, a primeira importação é canal vermelho. Pessoal, eu vou falar para vocês. Faz anos que eu vejo novas empresas tirando o radar e caindo no canal verde, nacionalizando o produto, retirando dos portos e aeroportos tranquilamente, tá? Então, os próprios sistemas da Receita Federal, toda vez que você tira o radar, toda vez que você fecha um câmbio, toda vez que você dá entrada numa licença de importação, toda vez que você pede alguma anuência de algum órgão, a Receita Federal, hoje, ela vai juntando todas essas informações. Ela vai juntando quem é a empresa, o que que vai importar, qual que é o código do produto NCM, de que país está vindo, qual que é a média de valores que esse produto tem quando chega no Brasil. Então, quando a empresa faz uma classificação correta do produto, quando ela confecciona junto ao agente de carga ou ao despachante aduaneiro, quando ela confecciona os documentos de embarque corretamente, quando ela se cerca de todos os pontos que fazem parte do planejamento, a chance de dar errado é minúscula. É minúscula, né? Então, essa coisa de primeira importação, primeira segunda de um radar novo cai em canal vermelho, isso faz tempo que eu não vejo. Vejo cair em canal amarelo? Vejo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Vejo cair em canal vermelho? Vejo. Mas quando acende aquela luz literalmente vermelha no sistema da Receita Federal, de algum um produto de algum país suspeito, um preço nos documentos estranho, aí sim, quando você vai por esse caminho, aí você corre o risco de pagar certas penalidades, né? Já eu acabei resumindo aqui um pouco a questão do fiscal e do aduaneiro, mas também tem a questão logística, né? Está descrito aqui demurge do container. O que que é o demurge do container? É a demora do importador em devolver o container para a companhia marítima, para o armador, no terminal portuário, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente negligencia aspectos logísticos, isso cai na conta da importação diretamente. Um exemplo: vou fazer uma importação. O valor do frete é 500 euros, um container de 20 pés, da Itália para Santos. Um container, 20 pés, 500 euros, o frete marítimo, da Itália, vamos supor, de Livorno para Santos. Nossa, o preço está excelente. Embarque meu produto. Só que o que acontece? O que nesse caso eu negligenciei e esqueci de perguntar? Qual que é o free time desse container quando chegar no Brasil? Para quem não sabe, o free time é o tempo livre do container aqui no Brasil. É o tempo que o importador tem do momento que o navio atraca, a descida desse container para o porto, eventualmente a nacionalização dos produtos
dentro desse próprio container, sem problema nenhum. Contratação de uma transportadora, retirada do porto e levar esse container até, por exemplo, Itaquaquecetuba, Ribeirão Preto ou qualquer outra cidade do interior de São Paulo, por exemplo. Nesse meio tempo, se eu negligenciei a negociação do free time, e o free time é só de 3 dias ou de 5 dias, eu não consigo cuidar da minha importação, da entrega dos produtos no endereço do importador e, consequentemente, a devolução desse container vazio no porto. Se passar dos 3, dos 5 dias ou dos 7 dias, e isso, pessoal, acontece bastante, o risco hoje que uma empresa vem pagando de demurge por dia adicional de estadia do container supera 150, US$ 200 por dia. Então, uma negligência na negociação do frete internacional te fez ter prejuízo numa importação. Então, aqui é um caso clássico, onde, quando for negociar qualquer coisa, uma tarifa em um terminal portuário, a mensalidade ou então o custo do processo do teu despachante aduaneiro, o custo do frete, entre nas minúcias, entre nos detalhes. Olha só a diferença, só quero comentar isso com vocês, eu acho que vale muito a pena. Toda vez que eu compro dias adicionais de estadia do container, para eu poder ficar com o container quando ele chega no Brasil, se eu compro antes do embarque, paga 10 a US$ 20 por dia adicional que eu quero ficar. Vocês estão me entendendo? E se eu não faço isso, quando chega aqui no Brasil e eu preciso ficar 3, 4, 5 dias, né? De repente deu um canal, deu uma greve dos caminhoneiros, aconteceu alguma coisa, eu fiquei 10 dias com esse container. Multiplica 10 dias por US$ 200. Então, toda vez que for fazer uma importação, se debruce sobre isso também, sobre todos os agentes, todos os contratados na cadeia e o que eu posso minimizar de risco na minha importação, tá ok? E, obviamente, tudo isso leva à perda de competitividade, né? Você acaba comendo toda a tua margem e a importação que era para ser um sucesso para você acaba sendo, infelizmente, uma dor de cabeça. Então, muita atenção com relação a isso, tá ok? Característica das operações da empresa, né? Como eu disse anteriormente, é muito importante que você esteja alinhado muito com o seu contador, a questão fiscal, a questão tributária, o contrato social também. Lógico que se um dentista visitar uma feira fora do país, ele tem uma clínica só dele, e ele foi para fora do país, e ele visitou uma feira, gostou de uma cadeira, de algum equipamento, de alguma coisa, e decidiu fazer essa importação desse único equipamento. A empresa tira o radar, segue todos os trâmites documentais, licenças, tudo, e faz essa importação desse equipamento para uso próprio. Foi uma vez na vida, não precisa alterar o contrato social. Eu vi isso. Agora, se a empresa vai fazer uma segunda, terceira e mergulhar definitivamente na importação, no comércio exterior, obrigatoriamente precisa colocar dentro do contrato social a importação, a distribuição de mercadorias. Isso é super importante, inclusive evitando problemas futuros com a Receita Federal e o fisco. Tá ok? Então, isso é extremamente importante. E como eu disse anteriormente, pendências tributárias podem, não quer dizer que impedem, podem impedir a habilitação do radar. Então, é muito importante que muitas vezes a empresa faça um refis, faça um parcelamento dos seus débitos e comece a apresentar esses pagamentos para a Receita Federal, para o fisco, para comprovar que está regularizando e, por isso, inclusive, quer começar a importar os seus produtos. Os modelos de negócio na importação, né? Existe muita gente ainda que tem dúvidas com relação à importação direta, importação por encomenda, por conta e ordem, com benefício fiscal, via trading. E eu trouxe aqui um resumo
que eu acredito que possa ajudá-los a aclarar e esclarecer um pouquinho mais esses processos de importação. Que a importação direta para revenda, né? Então eu tenho a minha empresa, já tenho o meu radar, meu contrato social tá adequado, né? Eu tenho ali o meu radar, não importa se é o limitado ou ilimitado, não importa. Eu tenho ali a minha licença para operar e eu vou importar produtos acabados para revender. Então, esse é o mais simples de todos. O produto já vem acabado, já vem embalado para distribuição. E aqui, obviamente, levantamento dos custos, levantamento do frete internacional, que eu vou abordar mais para frente, do seguro internacional, da cascata de impostos, da formação de preço do preço da chegada e do quanto eu pretendo vender. Então, isso é primordial na importação, em todos os modelos, obviamente. Mas aqui já vem mais mastigado, porque é para revenda, produtos acabados, né? A segunda, direta para industrialização. Então, eu vou fazer importação de matéria-prima, né? Vou trazer, importar insumos da China, dos Estados Unidos, da Europa, da Índia, da onde for. Então, eu vou importar esses insumos. Esses insumos vão fazer parte do meu processo produtivo e, obviamente, se eu compro a matéria-prima, um exemplo aqui no Brasil, a 10 e vou importar a 6,50, olha o ganho. Se eu compro grandes volumes, olha o quanto que eu vou ter mais de competitividade no mercado ou olha o quanto que eu vou aumentar da minha margem, né? Então, esse é um modelo muito utilizado. Inclusive, eu vejo empresas hoje que estavam fazendo 50-50, 50% continuavam comprando matéria-prima no Brasil, 50% importando. Passaram a 60-40, passaram a 70-30 e hoje importam 100%. E aí vocês podem me perguntar: tem risco? Olha, tudo tem risco. Mas, dependendo do seu segmento, do seu mercado, vale muito a pena. Mesmo com o dólar, como eu falei, mesmo com os impostos que incidem nas importações, olha o quanto que isso muda o negócio, muda uma empresa, te coloca em outro patamar, né? Não quero ficar repetindo isso, mas eu sou um apaixonado por importação. A importação direta para uso próprio, que foi justamente o exemplo da clínica odontológica que eu dei, né? A empresa vai importar para uso próprio, não é para revender, não é para transformar, não é matéria-prima, não é nada. Eu vou importar um equipamento, eu vou importar uma máquina, eu vou importar qualquer que seja o tipo de maquinário, que vai gerar receita, que vai gerar emprego, que vai gerar aumento no faturamento. Então, isso aqui, inclusive, dependendo do tipo de equipamento, principalmente se não tiver similar nacional, é passível de um ex-tarifário. E o que é o ex-tarifário? O ex-tarifário é praticamente a diminuição ou até mesmo a isenção do imposto de importação. Por quê? Porque esse equipamento específico que está vindo para o Brasil para gerar riqueza, gerar emprego, aumentar a produção, gerar mais impostos, obviamente, não tem similar nacional. Então, o governo provê esse benefício para quem importa essa máquina que não tem similar nacional. Então, essa é a importação direta para uso próprio, tá bom? E aqui, por último, a importação por encomenda e por conta e ordem, né? É, Aqui a gente tem as importações via trading. As tradings trabalham e atendem basicamente utilizando os benefícios fiscais, né? Acredito que boa parte aqui dos nossos participantes já sabem disso, a respeito dos benefícios fiscais que tem em Santa Catarina, que é o TTD, né, que é o Tratamento Tributário Diferenciado, o benefício fiscal também do Espírito Santo, que é o Invest ES, né, Espírito Santo. Antigamente tinha muito a utilização do Fundap, mas hoje o Invest
tomou o lugar, assim como o compete também, que é um benefício fiscal de importação no estado do Espírito Santo, somente focado para produtos que serão revendidos no e-commerce, né? E o que são esses benefícios fiscais? São diminuições, são diferimentos do ICMS, os quais, de fato, reflete na última linha da empresa o quanto que ela vai desembolsar do total daquela importação por causa do benefício fiscal. Não vamos entrar aqui na questão venda para outro estado, substituição tributária, default, mas é um benefício muito utilizado até hoje e, para vocês terem ideia, praticamente todas as montadoras, todas as grandes multinacionais do Brasil trabalham com importação via trading através de benefício fiscal, seja de Santa Catarina, seja do estado do Espírito Santo. O benefício fiscal também, ele, dependendo do modelo, ele também te dá um fôlego financeiro, que é o diferimento do ICMS. Por exemplo, quando chega o produto em determinado porto ou no aeroporto, paga-se, recolhe-se imposto de importação, ICMS, PIS, COFINS, todas as taxas. Levando em conta que, de repente, uma importação custe US$ 500 mil, US$ 1 milhão, vocês podem fazer a conta aí do quanto custa o ICMS dessa importação. Quando você tem o diferimento, você tem a vantagem de não desembolsar, no ato da nacionalização, o ICMS. E aí você consegue somente recolher esse imposto quando você revender esse produto importado. Ou seja, se você tem um tempo da nacionalização até a sua venda de 25, 30, 45 dias, são 25, 35, 45 dias que seja, sem desembolsar 120, 200, R$ 300 mil de ICMS. Em algum momento você vai pagar, óbvio, mas dependendo do teu negócio, dependendo da empresa, você tem esse fôlego financeiro que pode te ajudar muito. Bom, falando aqui que, inclusive, Maurício, e todos os telespectadores aqui, foi um dos temas mais abordados e sugeridos para que a gente conversasse. E eu fico muito feliz, que é justamente a identificação de potenciais fornecedores, né? Hoje a gente vive uma realidade onde é factível. Vou falar uma coisa aqui para vocês que eu acho que pode deixar uma pulguinha atrás da orelha positivo. Com o tanto de informação que nós temos acesso hoje, a gente consegue identificar até o seguinte: olha, meu fornecedor é maior do que eu, ele importa. Como que eu faço para me equiparar a ele? Como que eu faço para, quem sabe, até comprar do mesmo fornecedor? Hoje é possível. Hoje, através de diversos relatórios de inteligência comercial, através do cruzamento de dados, através de inteligência artificial, a gente consegue obter essas informações, que, na verdade, acabam sendo públicas, né? O Brasil é muito forte na questão da LGPD, mas nem sempre os outros países também têm a mesma lupa em cima disso. E quando a gente fala de comércio internacional, com inteligência artificial e internet, e tudo, facilita muito, beneficia muito o operador, o importador que quer levantar informações para também levar sua empresa para um patamar de importação. Então, nesse exemplo hipotético, mas que pode ser real, se eu quiser descobrir o fornecedor que vende a matéria-prima para o meu concorrente, hoje eu consigo, né? Então, isso é um fator de
Sucesso. Porque se o teu concorrente, se os teus maiores concorrentes importam, muito provavelmente a fábrica lá de fora vai querer te vender também. Talvez não nas mesmas condições, porque você vai estar começando, mas não tem problema. Só de você colocar a bandeirinha lá fora, o pé lá fora e começar a importar, isso já te beneficia demais ao longo do tempo. Inclusive, depois a gente poderia abordar um pouquinho mais a respeito dessa identificação de potenciais fornecedores, porque eu sei, né, Maurício, que a associação comercial tem um trabalho muito bom nisso, tem uma inteligência comercial e relatórios muito assertivos e completos nessa linha. E, se me permitirem, eu posso abordar isso no futuro, porque eu mesmo já fui usuário de um desses relatórios aí. O contato inicial e avaliação dos produtos, né? Lógico, uma vez identificado o fornecedor, a gente precisa falar com ele, a gente precisa tratar, a gente precisa pedir amostras, catálogos, informações, conversar, saber quais são as quantidades mínimas de embarque, qual que é a condição de pagamento, se tem alguma exigência para fazer negócio. Essa é a primeira coisa. Conversar com o seu fornecedor depois que ele foi encontrado, já foi pesquisado, já foi esmiuçado. Esse contato é essencial, essencial. Eu sei que muitas vezes a dificuldade do idioma ainda existe. A dificuldade do fuso horário também existe. Mas também existem agentes, existem empresas, existem pessoas que podem fazer esse trabalho por nós. Então, muitas vezes eu identifico um fornecedor na China, na Finlândia, não importa. Eu não prefiro eu não me comunicar. Existem agentes, pessoas, consultorias, empresas que podem fazer isso por você. Entrar em contato, pedir catálogo, pedir tabela de preço, pedir amostra, eventualmente negociar alguma coisa, mas isso é super factível. Enfim, eu estou comentando isso porque existe, mas eu sugiro sempre deixar tudo isso na mão do próprio importador, na mão daquele que quer fazer negócio. Para quê? Para ter controle, para ter diligência, para ser diligente, né? E para ter assertividade e não negligenciar nada, né? Outra coisa super importante, pessoal, eu mencionei no começo, da nossa conversa, mas vale muito a pena falar novamente. Eu já vi muitos embarques, muitas importações, aonde o embarque foi realizado, o produto foi pago, mas chegando aqui não tinha autorização da Anvisa, não tinha o Inmetro, produtos de equipamentos de telecomunicações que não tinham selo, aprovação prévia da Anatel. E pessoal, vou falar para vocês, isso acontece com muita, mas com muita frequência. Então, por isso eu insisto aqui na lição de casa, de se buscar, uma vez identificado o fornecedor e o produto, o que você quer trazer, de posse dessas informações, catálogos, certificados, entre em contato com os órgãos anuentes, a Anvisa, o Inmetro, o MAPA, a Anatel. Apresente o seu projeto, o seu produto, busque a aprovação, a homologação, a anuência desses órgãos, para justamente evitar um prejuízo muito maior, né? De uma carga ir para perdimento, ir para destruição ou ir para leilão, eventualmente. Então, todo cuidado é pouco. É burocrático? Sim. Pode ser demorado? Também. Sabemos que as coisas são assim. Mas nunca negligencie isso. Buscar a aprovação e a anuência dos órgãos responsáveis. A Anvisa, só para quem, não sei se o slide está visível a todos, mas a Anvisa, quando a gente fala de Anvisa, é para alimentos, cosméticos, medicamentos. O Inmetro, equipamentos elétricos, brinquedos e afins. MAPA, a gente está falando de importação de vinhos, produtos agropecuários. Anatel, por razões óbvias, tudo relacionado a telecomunicações e comunicação.
Prestadores de serviços essenciais na cadeia de comércio exterior. Ninguém faz nada sozinho. Ao importar, ao começar uma importação, a gente precisa atuar, trabalhar e contratar diversas empresas, diversas pessoas que vão nos ajudar a colocar o produto aqui no nosso estoque, aqui no meu estoque, né? Uma vez negociado tudo, aprovado tudo, ok, preciso fechar o câmbio. É aí que eu vou entrar em contato com o meu banco ou com uma corretora de câmbio que me dá uma condição comercial boa, né? Então, hoje a gente vê coisas assim no mercado de corretoras de câmbio cobrando uma taxa administrativa, né? Um fee que não existe, completamente fora de mercado. Mas por quê? Porque o importador deixou de consultar mais duas ou três corretoras de câmbio. E além de também fazer cotação no banco. Então, esse, pessoal, também é um fator decisivo e preponderante da competitividade. Muitas vezes, a taxa cambial que você vai pagar, o spread cambial que eles vão te cobrar, pode fazer diferença. De repente, você não importa apenas produtos de alto valor agregado, caríssimos, mas você importa copo de plástico, né? Super barato o produto, por exemplo. Então, toda economia é bem-vinda. Então, negociar com a corretora de câmbio, com o próprio despachante aduaneiro, mas também tem a questão da qualidade. Quando eu falo do despachante aduaneiro, a qualidade vem em primeiro lugar. O despachante aduaneiro é como se fosse o médico da família, é como se fosse o contador. Você não muda toda hora. Você tem aquele contador que te acompanha o resto, né, anos. Você tem aquele médico que você vai, aquele despachante que fazia o documento do carro, o despachante aduaneiro é igual. Precisa ser uma empresa idônea, competente, de confiança. O valor importa? Claro que importa. Hoje eu vejo despachos aduaneiros aqui que custam R$ 500 reais até um salário mínimo. Despachantes aduaneiros muito bons cobrando R$ 500 reais. E despachantes aduaneiros duvidosos cobrando um salário mínimo ou mais. Então, toda vez que for escolher um despachante aduaneiro, um parceiro do comércio exterior, busque informações, referências, busque, porque isso pode fazer total diferença nos seus embarques, na sua importação. E aqui, quando eu falo do despachante aduaneiro, é ele que vai revisar a sua documentação, é ele que vai dar entrada nos órgãos anuentes, é ele que vai fazer tudo por você com a sua procuração. Então, escolher um bom despachante aduaneiro de confiança é primordial. Comentei com vocês a respeito de escolha do fornecedor, chinês, americano, não importa. Toda vez que for realizar a primeira compra, o primeiro embarque, minha sugestão, não economize na contratação de uma inspeção local. Mande um inspetor, subcontrata uma consultoria, uma empresa de inspeção, para ir lá conhecer a empresa, ver o ambiente, fotografar, eventualmente filmar, se reunir com o comercial da empresa, com o dono, com o gerente, com quem quer que seja. Isso é essencial. Em termos de noção de grandeza de valores. Olha, na China, hoje você contrata uma excelente inspeção local por US$ 200, US$ 250. Tanto para inspecionar o seu fornecedor, a planta dele, a fábrica dele, o galpão dele, quanto aquela inspeção pré-embarque, onde o inspetor vai lá, filma, fotografa, faz um relatório de tudo que está sendo colocado dentro do container, até a lacração do container e a saída da fábrica. Então, essa é uma dica que eu dou, de nunca negligenciar a contratação da inspeção pré-embarque.
Ninguém consegue também movimentar uma carga sem um agente de carga. É impossível hoje uma empresa brasileira, tirando montadoras, tirando empresas gigantescas, dificilmente uma empresa hoje vai conseguir ter condições comerciais boas e principalmente um atendimento lidando diretamente com os donos dos navios, as companhias marítimas, os armadores, ou mesmo as companhias aéreas. A contratação de um agente de carga e, consequentemente, de uma transportadora também é essencial. É o agente de cargas que vai cuidar e vai te enviar os valores dos fretes internacionais. É o agente de carga que vai te abrir quais são ali os dias que você tem para utilizar esse container, tanto lá no país de origem do seu produto, quanto da chegada aqui no Brasil. É o agente de carga que vai falar: olha, existe essa tarifa de 500 euros aqui desse container, mas se você pagar 600 euros para a companhia marítima, você vai poder ficar com esse container aqui no Brasil 18 dias de posse dele. Então, a escolha também de um agente de cargas transparente, competente, obviamente competitivo e com uma boa imagem no mercado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Inclusive, eu já quero deixar aqui uma dica super importante. Toda vez que a gente vai negociar uma importação, né, a gente vai comprar um equipamento, matéria-prima, produtos acabados, não importa. O fornecedor, ele pode virar e falar assim: ok, meu preço é esse, só que eu não entrego, você vem buscar aqui na minha fábrica. Para aqueles que conhecem um pouco de Incoterm, isso chama ex-works. Você fazer uma importação ex-works, indo lá na fábrica do seu fornecedor e coletando você mesmo os produtos, é o melhor dos mundos. Porque toda a cadeia logística vai ficar na sua mão. Você vai controlar de ponta a ponta. Você vai negociar esses dias livres, que é o free time. Você vai negociar o frete. Você vai escolher o navio. Você vai escolher a rota que esse navio vai fazer. Então, esse é o melhor dos mundos. Esse, o Incoterm, a importação ex-works, ou então a importação FOB, que também é excelente. Inclusive, na importação FOB, ou FCA, no caso do embarque aéreo, você não paga as taxas locais de terminal, de capatazia, de tudo isso, seja do porto ou do aeroporto. Então, nessas duas modalidades de importação, Ex-Works ou FOB são as melhores. Por quê? Quando você compra o produto, você importa os produtos, custo e frete, CFR, a contratação de tudo isso até chegar no Porto de Santos, até chegar no Porto de Itajaí, Rio de Janeiro, Suape, não importa. Foi tudo negociado pelo teu fornecedor, o dono do produto lá. E será que ele negociou para você o free time? Ele não é obrigado a abrir essa informação para você. Quanto que foi o valor do frete? Você só vai saber quando vê o BL, o conhecimento de embarque depois. Ele não é obrigado a te falar isso. E você paga imposto em cima disso, quando o produto chega aqui no Brasil. Então, sempre que puderem, estiverem planejando a sua importação, negocie a compra dos produtos ex-works ou FOB. Análise de viabilidade da importação. Não é simplesmente só comprar no exterior a um preço baixo, né? A gente sabe que envolve muita coisa, muita coisa. A coleta do produto, o embarque, o frete internacional, o seguro, sempre muito importante. Não tem problema nenhum, inclusive no dia a dia eu vejo isso, um produto ele sai dos Estados Unidos, ou sai da China, ou sai da Itália, com dois seguros, com duas apólices averbadas. Então, isso que eu falo que é diligência, isso que eu falo que é planejamento da importação, é se resguardar, né? E, obviamente, negociar
termos e condições, inclusive com a seguradora, né? Então, tudo isso faz parte. Chegando aqui, os impostos, o imposto de importação. Dependendo do NCM, vocês sabem muito bem, o imposto de importação vai de 14% a 35%. Dependendo da classificação que você faz, você a sua importação pode micar ou não. Hoje, por exemplo, eu vejo importadores de autopeças que, ao invés de importarem o kit já pronto, montado, eles importam as partes para montar aqui no Brasil. Ou seja, a classificação fiscal de cada parte tem um NCM diferente, que tem um imposto de importação diferente e muito menor. E quando chega aqui no Brasil, consequentemente, chega de forma muito mais competitiva. É óbvio, depois o importador vai ter o custo da montagem, mas nem chega perto do valor que ele pagaria se tivesse importado o produto já montado. Então, tudo isso precisa e pode ser levado em consideração quando a gente pensa na importação. Poxa, legal, vou importar esse produto, esse equipamento. Puta, qual a alíquota de imposto? Faz a conta. Até a minha fábrica. Lá da Noruega até minha fábrica. Da China até minha fábrica. Quanto? X. Ah, ok. Dá para desmontar? Dá para vir desmontado? Tem outra cadeia de imposto? Paga menos imposto de importação? Tudo isso precisa ser avaliado, pessoal. Tá? E é aí que você vê a margem, se você está competitivo, se vai ter demanda, né? E tudo isso começa com a proforma invoice. Depois que você já sabe qual é o teu fornecedor, o quanto que você vai comprar, se você vai comprar FOB, Ex-Works, qual o endereço de coleta desses produtos, aí você vai receber uma proforma e através dessa proforma que você vai começar a calcular todos esses valores. Vai jogar frete internacional, seguro, impostos, marinha mercante, despacho aduano, tudo, para ver se vale a pena. E, pessoal, repito, o Brasil importa muito, ano após ano. Ou seja, se tem alguém aqui hoje, ao vivo, interessado em começar nessa aventura de importação, vai adiante. Vai adiante porque vale muito a pena. Como eu mencionei, né, a Proforma Invoice, né, ela que dá origem ao custo final do produto colocado aqui no Brasil. E o que que envolve esse custo landed, né, que o Maurício comentou no começo da nossa apresentação? É o cálculo tudo, de tudo, sem deixar nada de fora. Valor da mercadoria, frete seguro internacional, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, o ICMS. Estamos à beira da reforma tributária, podemos abordar isso um pouquinho também. Inclusive, foi motivo de perguntas que eu já vi aqui do pessoal, mas precisa calcular tudo isso, né? Ter a certeza de que o produto, o NCM, é aquele certo, para não pagar nem menos nem mais, para não ter problema junto ao fisco, à Receita Federal, né? Calcular, inclusive, as despesas portuárias de armazenagem da Marinha Mercante, os honorários do despachante. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante que eu também preciso falar para vocês, que é a negociação também com o armazém. Também com o armazém. Por quê? Muitas vezes você faz uma importação sem entrar em contato previamente com o armazém e você não negociou as taxas locais. Quanto que custa o metro quadrado naquele armazém? Quanto que custa a estadia do meu produto ali? Se meu produto é alimento, é mais caro. Ele fica num lugar reservado para não ter contaminação com químicos, para não ter outro tipo de contaminação. Quanto que custa isso? Então, antes do produto sair lá, é muito importante que o importador, através do despachante, que seja, ou através do agente de carga, ou mesmo diretamente, que ele entre em contato com esses operadores logísticos de armazenagem para negociar. Porque uma vez que você não negocia isso, a sua conta cai numa coisa que chama tabela pública. E a tabela pública, pessoal, custa os olhos da cara. Os olhos da cara.
Então, vale muito a pena negociar previamente, inclusive, com os terminais onde o seu produto vai chegar quando o navio ou o avião atracar aqui no Brasil, tá? Melhores práticas financeiras, né? É, Num país de câmbio flutuante e com tantas notícias que fazem, de fato, né, a nossa moeda oscilar, esse, eu sei que o planejamento ele fica difícil, mas eu vejo muito cliente, independentemente do tamanho, pessoal, independentemente do tamanho, se importa um container ou se importa 120 containers por mês, não importa. Muita gente fazendo o hedge cambial. Ou aproveita, sabe assim, a mercadoria vai ficar pronta daqui 20 dias, mas o dólar tá bom hoje e já é um fornecedor que eu conheço. Quer saber? Eu vou fechar o câmbio hoje do sinal, dos 30% ou dos 50% que seja, né? Então, isso faz toda a diferença no final. Ou fazer um hedge. Se estamos às vésperas de uma eleição, se estamos às vésperas de alguma notícia ruim internacional, ou aqui mesmo no Brasil, é a hora de se fazer hedge cambial. O teu gerente do banco vai te ajudar, tenho certeza disso, e vai te dar muita previsibilidade, né? Falando da construção do custo de importação, quando ali eu coloco todos os valores, valor do produto, imposto de importação, tudo, 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 tudo. Se eu já tenho a taxa cambial travada, eu sei exatamente que aquele item não vai variar. Então, a chance do meu produto aumentar, o custo landed, posto aqui, aumentar, é muito pequeno. Pode variar as outras coisas. Não interessa. Mas pelo menos do câmbio eu me blindei, tá? E obviamente, ter uma gestão, ter uma lupa em cima do fluxo de caixa, obviamente, porque se vai fazer um câmbio antecipado, de alguma forma vai desfalcar, no melhor sentido da palavra, o caixa da empresa. Desde que isso não faça falta, ok. Se não, existem outras ferramentas para se utilizar para bancar esse, esse câmbio, esse pagamento da tua importação, né? Dependendo também do relacionamento que você tem com o seu banco, é possível obter uma linha de crédito para a tua importação. E aí isso é muito interessante porque uma vez que você tem um relacionamento com o seu banco, você pode conseguir prazo de pagamento para o teu banco. Ou seja, o banco te fornece uma linha de sua importação. Vou chutar aqui, R$ 500 mil. É o banco que vai pagar o teu fornecedor. E é você que vai pagar o banco aqui. Seja à vista, seja com 15 dias, 30 dias ou mais, quem sabe. Então, isso também, olhar por esse prisma, faz toda a diferença na hora de se calcular o custo do dinheiro, o valor dos produtos, o quanto que vai custar a sua importação ou as suas importações. Os métodos de pagamento mais utilizados, né? é, Acredito que boa parte aqui também dos participantes estão muito habituados com isso, que é justamente a transferência, a Wire, a Swift. E isso tudo é negociado. Você paga 30% de sinal, 70% quando os produtos ficarem prontos, antes de embarcar, ou 50% de sinal e 50% quando os produtos chegam aqui, e por aí vai. E tem uma modalidade muito utilizada também, que é a carta de crédito, né? Que se for um banco top 5 no Brasil, top 5 no Brasil com certeza, qualquer fornecedor internacional vai aceitar a tua carta de crédito, porque ele vai ter certeza que vai receber pela venda que ele está fazendo para você. E aqui no Brasil, você vai lidar com o seu banco, porque aqui novamente na carta de crédito é o banco que vai pagar o fornecedor. É o seu banco que vai pagar o banco do teu fornecedor. Aí ele se acerta
com o banco dele lá no exterior e você se acerta com o seu banco aqui. É uma modalidade muito utilizada, principalmente quando você tem um excelente relacionamento com o seu banco. Eu indico muito isso aqui. As melhores práticas logísticas, né? A gente enfrentou problemas no canal de Suez, no canal do Panamá. Estamos enfrentando ainda problemas no Estreito de Hormuz. E tudo isso, pessoal, fez o frete internacional estourar. Estourar. Tanto na importação quanto na exportação. Eu cuido de muita exportação de commodities para aquela região do conflito, para o Oriente Médio, e os fretes assim ficaram exorbitantes depois do começo do conflito, né? Depois do começo do conflito e também do fechamento do Estreito de Hormuz. Para vocês terem uma ideia, um container que saía daqui do Brasil a US$ 1.100, hoje está custando US$ 5.500. O mesmo container da mesma rota para o mesmo país ali na região. Por quê? Além dos armadores aumentarem o preço para ganharem mais, obviamente, eles aplicam diversas taxas. Risco de guerra, tem uma que chama WR, War Risk. Então, isso aumenta o valor do frete muito. Então, a gente tem que lidar com isso a todo momento e toda vez que sai alguma notícia de guerra, de conflito, de algum embargo, alguma coisa assim. Então, ficar atento às movimentações logísticas e sempre buscar as melhores opções é fundamental para quem importa, né? O marítimo em si, mesmo com esses aumentos, ele sempre foi e sempre vai ser o mais econômico, justamente pelo volume que ele transporta. Você perde em tempo, mas você ganha na competitividade, no custo-benefício, né? O aéreo já é o contrário. Cargas urgentes, cargas menores, alto valor agregado. Urgência, né? Precisa chegar aqui no Brasil rapidamente, então aí vem pelo aéreo, né? E eu gosto sempre de comentar, né? A gente tem bastante vários casos de importação, exportação, e recentemente vivenciamos aí, por causa do tarifaço, um grande cliente precisava colocar os produtos dele, as sandálias de borracha dele, rapidamente nos Estados Unidos, antes da vigência do tarifaço. E sempre foi tudo por marítimo. E a gente conseguiu colocar aí em dois aviões praticamente inteiros muitas sandálias de borracha para que chegassem nos Estados Unidos antes do tarifaço. Então, não é nem o tamanho, né? A urgência ali fez a empresa optar pelo aéreo, que é muito mais caro. Vocês imaginam o valor que pode ter chegado esses embarques aí. Bom, aqui para quem trabalha com o Mercosul e os países da América do Sul, né, o modal rodoviário ele é realmente imbatível, né? Existem transportadoras excelentes, rotas seguras, um processo nas aduanas muito eficaz. Então, funciona muito bem as nossas importações e exportações rodoviárias, né? É muito utilizado e para quem muitas vezes quer começar a fazer alguma importação de algum país vizinho mais próximo, vai por esse caminho. Facilidade da língua, facilidade da distância e o frete rodoviário super confiável, muito, muito bom, né? E junto a tudo isso, pessoal, o seguro internacional. Nunca, mas nunca embarque os seus produtos sem a cobertura do seguro. Sem a cobertura do seguro. Preciso comentar uma coisa aqui. Se Deus o livre e guarde, algum navio é atingido por alguma bomba, algum drone, alguma coisa do tipo, nenhum seguro internacional cobre, tá? Inclusive, isso fica atrás.
da, do conhecimento de embarque das companhias marítimas, ali naquelas letrinhas miúdas, também fala isso. Mas, em casos de avaria, extravio, perda, o que quer que seja, estará coberto. A gente fala da guerra, mas é pontual aqui, está acontecendo. Mas pensando no macro, sempre embarque, é sempre bom e você vai estar sempre coberto, tá? A licença de importação. Pessoal, muita gente aqui, né, interessada em importação de cosméticos, importação de bebidas, equipamentos radioativos, baterias. Isso aqui é um ponto muito importante para evitar dores de cabeça no futuro. Dores de cabeça no futuro. Como eu disse, eu já vi muita coisa e continuo vendo. Muitos produtos que embarcam para o Brasil sem a LI, sem a licença de importação. Foi negligenciado durante o processo. E isso não pode acontecer. E quem paga a conta? O importador. Vai estourar sempre nele. Então, lógico, produtos mais simples, não perigosos, LI automática. O próprio sistema já prova para você. Ah, não, precisa do mapa, precisa da anuência da Anvisa. Ok, não é coisa do outro mundo. Não automática, de um dia para o outro, a prova, né? Então, sigam todos os ritos, todos os processos. Questione, pergunte e fique no pé de todo mundo que presta serviço para você. Despachante aduaneiro, agente de carga, transportador, todo mundo, para não passar nada. E falando, aproveitando o gancho aqui do desembaraço aduaneiro, que é sem, e os canais, né, são sempre motivo de perguntas. Pessoal, é aquilo que eu falei. Se você importa corretamente, confeccionou os documentos de importação, commercial invoice, packing list, certificado de origem, certificado de análise, BL ou AWB, não tem o porquê dar problema. Sua empresa está ok, seu radar está ok, se você importa diretamente ou através de uma trading, fez tudo certinho. Lembra que eu falei lá que o sistema hoje está cada vez mais inteligente, rastreia tudo, cruza todos os dados dos sócios, cruza todos os dados da empresa, né? Hoje em dia, com a do INPE, inclusive, né? Com o catálogo de produtos, essa análise, esse cruzamento da tua importação, do NCM, do valor do produto, isso é automático. Eu sei que está demorando um pouquinho, né? Muitas vezes o sistema está um pouquinho mais moroso, mas em termos de controle, para a Receita Federal, melhorou muito. E para quem faz a coisa certa aqui no Brasil, melhorou demais. Melhorou demais. Há muito tempo já não se tem aquela aleatoriedade. Ah, chegou essa carga. Vamos dar canal vermelho aqui, vamos ver o que que é. Não. O sistema ainda continua sendo aleatório, sim, mas ele faz muita coisa antes para parametrizar a tua importação. Então, fazendo tudo certo, a chance de canal verde, a sua importação passar, olha, 99,999%. Canal amarelo. Eventualmente, a documentação não está de acordo. Alguma coisa na invoice, alguma coisa no packing list, no certificado de origem, alguma coisa. E aí a autoridade aduaneira vai pedir a conferência documental. Eventualmente, alguma correção. Pode ter uma multa, uma penalidade, alguma coisa do tipo? Sim, pode ser. Mas por isso que sempre vale a pena a diligência na confecção dos documentos antes do produto sair. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Canal vermelho. Canal vermelho. Sistema da Receita Federal, junto com os seus auditores, identificaram que aquele teu embarque de um container, um pallet, uma caixa, 100 containers, tá? Merece atenção, merece verificação. E aí eles vão ver, vão fazer a conferência documental de tudo, assim como a conferência
física da mercadoria, tá? E eu acho que vale a pena comentar aqui para vocês uma coisa muito bacana que tem acontecido. Hoje, não necessariamente, o fiscal, o auditor que vai avaliar a sua carga, ele está presente no porto, do lado da tua mercadoria. Não. Hoje, é, o container ele é posicionado, estacionado numa determinada vaga. O container ele é filmado, as pessoas acompanham online, tudo gravado, o lacre é cortado, as portas são abertas, os produtos são analisados, retirados, avaliados. O fiscal, muitas vezes, ele pode estar em Santos, pode estar em Itajaí, pode estar em Rio Grande, Navegantes, não importa. Mas ele pode estar em Suape, vendo uma carga de Santos, pela tela do celular. E isso trouxe uma confiabilidade e uma transparência no processo que vocês não imaginam. Então, isso foi está sendo ainda, né? Uma mudança muito positiva, inclusive para beneficiar, não é a palavra, mas para premiar quem faz a coisa certa. Filmado, tudo rastreado. Olha, tudo isso vai, sobe para a nuvem do sistema da Receita Federal. Então, para quem faz a coisa certa, esse novo sistema de conferência é sensacional. E o canal cinza, né, pessoal? Que aí realmente, depois de uma conferência, de uma análise, de uma auditoria ali, foi constatado profundos indícios de fraude, né, suspeita de irregularidade, e aí isso tem outras implicações aí que podem complicar bastante a empresa e todos os envolvidos aí. Então, por isso que é sempre bom sempre fazer o certo, caminhar pelo certo e seguir todos os processos e procedimentos aí. O programa OEA tem uma coisa muito interessante que muitas empresas vêm implementando atualmente, né? Que é o desembaraço, por exemplo, sobre as águas, ou o desembaraço aduaneiro, a nacionalização sobre rodas, que seja, né? Então, ontem mesmo eu estava discutindo um tema desse. Uma cliente que se habilitou ao programa OEA, né, Operador Econômico Autorizado, e a carga dela atraca na semana que vem, e ela já está entrando com a nacionalização do produto, ainda com o produto no navio. Então, o navio vai atracar, a carga. Esse cliente, inclusive, nunca teve outros canais a não ser verde, e aí a mercadoria vai ser colocada no costão do navio, vai ser prático. Se o CE mercante e o frete tiver pago, já pode colocar em cima do caminhão da transportadora e já sair do porto praticamente no mesmo dia. Então, hoje em dia, investir, uma empresa que importa bastante, que tem muito volume, tem muitas operações, optar por essa certificação OEA vai fazer com que ela ganhe muito tempo. Ao invés do produto chegar no porto, coloca lá, vai para o terminal, faz o desembaraço, etc. Já vai fazer todo a nacionalização do produto sobre as águas, com os containers, a tua carga ainda no navio. Isso é sensacional. Isso é um avanço espetacular. Eu que tenho alguns anos aí de mercado, tá acompanhando isso, para mim, assim, está sendo uma coisa fantástica. Pessoal, abordando aqui agora o tema dos tributos, né? É, e aqui nós temos empresas de todos os tipos: microempresa, simples, lucro real, lucro presumido. Daria uma outra apresentação, mais inúmeros slides, mas quem pretende começar a importar precisa se atentar a isso. Porque, por exemplo, se você é uma empresa do lucro real, você vai se creditar.
do ICMS, do PIS, do COFINS. Quando você fizer a sua venda dentro do estado ou para fora do estado, você vai se debitar, né? Agora, se a sua empresa está em outro regime tributário, ou você precisa se adequar a um que você possa se creditar desses impostos, ou na conta que você for fazer da sua importação, você já sabe que, olha, os impostos vão morrer comigo e esse produto vai custar para mim 100 e com todos os impostos inclusos, e eu não posso vender por menos de 100, senão eu vou ter prejuízo. Eu preciso vender por 120, 130, 140, né? Você não vai ter o débito e o crédito dos impostos. Então, pessoal, sentar, conversar com o seu contador é essencial. E isso aqui eu estou falando não apenas agora até o dia 31 de dezembro, né, que ainda tem o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, mas também a partir do dia primeiro de janeiro, né? Onde a gente já vai ter aí a substituição do PIS e do COFINS pelo CBS. Vai ser a mesma coisa. Quando você nacionalizar o produto, pagar pela sua importação, você vai se creditar desses impostos. Quando você fizer a sua venda, você vai se debitar, continha de mais e menos ali, né? Então, conhecer a cadeia de impostos, saber o que está dentro é essencial para o sucesso da sua importação. E aqui eu falo. Ande de mão dadas com o seu contador. A gente pode ajudar, a gente pode explicar, a gente pode exemplificar aqui com planilhas, contas e tudo mais. Mas do seu produto, do seu mercado, da sua empresa, só você que conhece. Então, absorvam as informações aqui, mas converse com o seu contador. É ele que vai fazer, junto com você, essas contas. E vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Olha, você está no simples, vamos para o lucro presumido. Olha, você está no lucro presumido, vamos para o lucro real. E ele vai te explicar a diferença que vai ter, no seu dia a dia e nas contas da empresa. Mas assim, pessoal, o que que eu gosto de falar? Imposto, todo mundo paga. O seu concorrente paga, o vizinho paga, todo mundo paga. Não é um bicho de sete cabeças. Com a reforma tributária, né, com o CBS, com o IBS, ao longo do tempo, todo mundo vai pagar. Então isso equaliza, equaliza. Aonde que você vai ter ganho? Na negociação do seu frete, na negociação do seu preço, na negociação do seguro, na negociação, da sua condição comercial de pagamento, né? Porque o imposto todo mundo paga. Agora, você tem que pagar o teu frete melhor que o teu concorrente. Você tem que fechar um câmbio melhor que o seu concorrente. Você tem que ter um despachante aduaneiro mais rápido, mais assertivo, melhor do que o seu concorrente. Então, a questão tributária é importante, super importante, super importante, mas se atentem aonde dá para negociar. Não dá para a gente sentar com o governo e negociar aqui o IBS. Olha, eu quero pagar o IBS. Será que dá para pagar 15? Não, não dá para pagar 15, é 17,7. Agora, para negociar um frete, dá. Olha, eu quero contratar teu frete, mas está caro. Eu prometo embarcar um container esse mês e dois no mês que vem. Você me dá uma condição melhor? Opa, claro, já começou a melhorar. Então, pessoal, a questão tributária é super importante, inclusive vai ser matéria de uma próxima masterclass em julho. E eu já os convido aqui novamente, como o Maurício fez, convido todos a participarem. Mas o que tiver sob gestão de vocês, negociem, apertem, conheçam e tirem o melhor, tá? Bom, a importação, ela é uma ferramenta de competitividade. Imagina só, você compra matéria-prima ou algum produto aqui no Brasil, já nacionalizada. Então, você está comprando um produto que passou por duas ou três empresas brasileiras até chegar a você. Quando você vai importar direto, você já tirou esses dois do caminho. Você já tirou duas empresas, dois atravessadores, que colocaram, quem sabe, 20, 30, 40% em cima do produto. Então, olha o quanto que a importação pode te ajudar, te beneficiar.
ao longo do tempo, te fazer crescer. Então, invistam nisso, estudem isso. E junto comigo, com todo o time da Associação Comercial, da São Paulo Chamber of Commerce e do CCX, obviamente, nos procurem. A gente, né? Eu ajudo muito a associação comercial, trabalho com o Maurício, com a Glória, com todo o time. É sempre um prazer a gente munir de informações, dar consultorias, dar toques, abrir a cabeça para esse tipo de coisa. E assim, acreditem, vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender. E pessoal, aqui esse é uma cópia do segundo slide e que eu fiz questão de colocar aqui para vocês também, que quando conduzida com método, disciplina, visão estratégica, a importação deixa de ser uma transação e passa a ser um instrumento de desenvolvimento da tua empresa. Você vai para outro patamar. Você começa a importar coisas que você nunca imaginou, mercados que você nunca imaginou atingir, comprar matéria-prima muito mais barata do que você estava acostumado a comprar aqui no Brasil. Então, assim, essa é a minha mensagem. Pensem com muito carinho na importação, escolha muito bem os seus parceiros de negócio para te suportarem, te ajudarem em tudo isso. E, por último, mas não menos importante, dizer que a Associação Comercial, a São Paulo Chamber of Commerce, tem diversos produtos que podem alavancar, ajudar a vocês em todo esse caminho de importação, seja para quem está começando, seja para quem já é experimentado nessa matéria. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho de importação para vocês. Novamente, a gente fez esse material com muito carinho, pensando nas pessoas que conhecem e nas pessoas que não conhecem a importação. E o intuito aqui é dar esse pontapé inicial, uma primeira masterclass, e vocês podem ter certeza que a segunda, terceira, quarta em diante todas abordarão temas muito importantes, muito interessantes, que só virão agregar ao dia a dia de vocês.